Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula. Eu sou o professor Alan e abordaremos nesse vídeo o tema sequências. Esse vídeo aqui, gente, faz parte da playlist Sequências e Progressões para o Enem. Então nessa playlist você vai encontrar outras videoaulas sobre sequências. Inclusive eu vou estar abordando a progressão aritmética, a progressão geométrica, duas sequências muito famosas, tá certo? E em seguida estarei incluindo nessa playlist questões que já caíram em Enem e vestibulares anteriormente, fazendo a resolução comentada, beleza? O canal também conta com outros playlists no mesmo sentido, né? Parte teórica e exercícios e probleminhas referente a cada um dos temas, como por exemplo, porcentagem para Enem, razão e proporção para Enem, problemas do primeiro grau para Enem. Então funciona da mesma forma que aqui. Se você gostar do vídeo, pode assistir os outros playlists também, tá certo? Então, gente, vamos começar agora abordando o tema sequência. É a nossa primeira videoaula da playlist Sequências e Progressões para o Enem, beleza? O que acontece, gente? O que vem a ser uma sequência? Eu sei que muitos de vocês já estudaram, que já estudaram o tema, melhor dizendo, perceberam que dentro do assunto sequência existem duas importantes que são as progressões de aritmética e geométrica. Muito embora nesta videoaula aqui eu vou falar do aspecto mais geral. O que vem a ser uma sequência? Independente de que tipo de sequência ela ser, se ela tem um nome ou não tem um nome especial, beleza? Então, nesse sentido, como é que a gente definiria uma sequência? Eu não sei se você se lembra, mas quando você estudou conjuntos, você viu que, por exemplo, o conjunto é 1, 3, formado pelo número 1 e pelo número 3, ele é igual ao conjunto formado pelo número 3 e o número 1, mesmo que eu mude a ordem de escrita dentro das chaves. Mas, por exemplo, quando você estudou o par ordenado lá no plano cartesiano, você percebeu que o par ordenado 1, 3, ele é diferente do par ordenado 3, 1. Se você não está lembrando muito disso, recomendo aí as playlists, né? Essa primeira aqui, Conjuntos para o Enem, e essa segunda aqui, Aspectos Básicos das Funções para o Enem. Então, nessas playlists vai explicar isso aqui. Mas observe, qual a diferença aqui? Porque nesse caso aqui a ordem do elemento importa. Então, no caso da sequência, vai ser mais ou menos olhando desse ponto de vista. Tá certo? Ou seja, a gente vai escrever um conjunto, só que a gente vai ordenar os seus elementos. E a essa ordenação de elementos de um conjunto que a gente chama de sequência. Tá certo? Então, se a gente fosse definir em palavras, eu diria o seguinte, que sequência é todo conjunto no qual os seus elementos estão dispostos em certa ordem, ou escritos em certa ordem, se você preferir. Então, sequência é todo conjunto no qual seus elementos, só escrever aqui direitinho, estão dispostos em certa ordem. Quer dizer, mudou a ordem, mudou o elemento, como a gente viu aqui no par ordenado, 1, 3 e 3, 1. São diferentes porque lá a ordem importa. Inclusive, se você marcar no plano cartesiano o ponto de abscissa 1 e ordenada 3, você vai ver que é diferente do ponto de abscissa 3 e ordenada 1, invertendo aí os papéis, tá certo? A gente tem uma representação para a sequência, quer dizer, algumas, Eu vou estar usando uma mais do que as outras, mas assim, você pode ver qualquer uma delas quando você estiver resolvendo uma questãozinha. Eu vou ter aqui as mais comuns. Então você tem aqui a N pertencente a N, onde as sequências vão ser os As, e esses caras aqui vão ser as posições que eles vão estar ocupando, tá certo? Que a gente pode também só escrever como AN, tá certo? O parêntese aqui, se ele não aparecer, eu já estou dando a lei de formação da sequência. A gente vai ver isso mais adiante. Ou melhor, eu posso colocar também, quer dizer, eu posso omitir isso aqui, na verdade, o que eu vou fazer é uma espécie de contagem dos termos, Então eu vou ter o A1, o A2, o A3, ou seja, o A1 é o primeiro termo, o A2 é o segundo termo, o A3 é o terceiro termo, e por aí vai, tá certo? Ou se você preferir, você pode explicitar. Costuma-se colocar um certo AN aqui quando se conhece a fórmula que dá origem à sequência. A gente vai ver isso também. Então, gente,
Vamos ver alguns exemplos de sequências numéricas para a gente entender que essa notação aqui não é nenhum bicho de sete cabeças. A gente, às vezes, estamos estudando um assunto matemático, e vemos uma definição lá e pensamos, poxa, definição mais difícil, não entendi o que é. O que você tem que fazer nesse caso? Vai no exemplo, dá uma olhada no exemplo, depois volta e lê a definição de novo, você vai ver que é bem mais tranquilo do que parece, tá certo? Então, vamos botar assim, ó. Algumas sequências são. Então, alguns exemplos de sequência, né? Então, vamos escrever aqui assim, ó. Exemplo A. Uma sequência muito conhecida, a sequência dos números pares. Então, ó, 2, 4, 6, né? Então, claro, quando eu escrevo desta forma, gente, nada me diz que é a sequência dos números pares. Claro que no texto vai estar fazendo alguma menção ao fato do próximo valor aqui ser o 8. Claro que se a gente for pegar um padrão, ó, somei 2, se eu tiver mais alguns termos e perceber que isso também ocorre, né? Eu posso ter mais termos, por exemplo, 8, aí, né, a gente consegue também. Por outro lado, a gente pode pensar assim. Então, essa aqui eu escrevi de maneira, digamos assim, explícita, mas faltou esse carinho aqui. É possível. Aí, o que acontece? Muitas vezes, para não gerar ambiguidade, porque nada me diz que eu só vou colocar aqui os números pares, ó. 2, 4, 6, 8. O próximo poderia não ser o 10. Mas se eu fizer isso aqui, ó. 2, 4, 6, 8. 2n. Aí eu estou dizendo que sim. Claro que, gente, os números naturais ali para nós, esse carinha aqui de baixo, ele me indica que essa sequência está nos naturais. Os naturais ali para nós vai começar do 1. Embora você possa ver autores aí que começam do 0. O que muda? Não muda muito não. Algumas fórmulas podem mudar uma coisa ou outra, mas assim, a questão vai te deixar claro se a contagem dele está começando do 0 ou do 1, certo? Então não se preocupe quanto a isso. Então para nós, os naturais, não vai conter o 0, certo? O 0 não vai pertencer, melhor dizendo, a esse conjunto. Então, eu posso colocar assim, ou poderia simplesmente escrever assim, ó, AN igual a 2N, tá certo? Onde esse N aqui, ó, pertence aos naturais. Então perceba que aqui eu gero a sequência. Quem é o A1? Jogo 1 aqui. 2 vezes 1, 2. Quem é o A2? 2 vezes 2, ó, jogo 2 aqui. 4. Quem é o A3? Jogo 3 aqui, ó. 2 vezes 3, 6. E aí, assim eu vou seguindo, eu vou gerando os termos. Claro que, óbvio, esse aqui é meu primeiro elemento, o A1. Esse aqui, o 4, é meu A2. Né? Então, segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento e por aí vai. Ou seja, o índice aqui, nesse caso do N, aqui, coincidiu com a posição do elemento. Né? O valor que eu dou para N é o valor daqui. A gente vai ver isso aí no exercíciozinho. Algumas coisas são posições também. No item B, uma sequência também muito conhecida, a gente poderia pensar assim, a sequência dos próprios números naturais. Ó. 1, 2, 3. Aí a gente pode, claro, né, colocar assim, e o enunciado da questão me dizer que se trata da sequência dos números naturais, ou, se o enunciado não disser isso explicitamente em palavras, ele pode botar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Ele vai pular algumas vírgulas e botar N. Aí aqui sim, isso aqui é como se fosse a lei de formação da sua sequência. A regra que me permite achar mais termos dela. Certo? Então você tem aqui o quê? Uma outra sequência, por exemplo, eu posso chamar de Bn igual ao próprio N, onde N varia nos naturais. Só que aí você deve estar perguntando ao professor, tá, você me deu sequências bem óbvias aí, vamos pegar aqui, ó, uma sequência aqui, por exemplo, finita, nesses dois casos, percebe que as sequências são infinitas, então eu não tenho como saber quem é o último elemento, né? Vamos pensar assim, ó, 12, 16, 20, 24, 28. Então aqui eu tenho uma sequência também, não tem problema nenhum o conjunto desses valores que eu ordenei ser finito, é uma sequência. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas qual a lei de formação dela? Aí aqui tá. Você pode pensar nessa sequência aqui, vamos chamar ela de Cn, né? Como escrito de que forma? Ó, vamos tentar achar uma fórmula para ela que eu permita que eu escreva esses valores aqui. Observe o seguinte. 12 é quanto? 4 vezes
4 vezes quanto? 3, né? Então eu poderia pensar assim, ó, 4 vezes 3, vamos pensar. Ó, depois eu vou mudar esse 3 aí para n, tá certo? 16 é 4 vezes 4, então vamos escrever aqui embaixo, ó, 4 vezes 3, 4 vezes 4, 4 vezes 5 é o 20, 4 vezes 6, 4 vezes 7, e por aí vai. Ou seja, essa coisa aqui é o quê? Eu posso escrever ela dessa forma, 4n, só que meu n vai ser maior ou igual a 3. Contudo, quando se trabalha com sequência, a gente não costuma deixar o n começando em 3. A gente dá uma puxada nesse n. Como é que a gente faz essa puxada? A gente pensa assim, ó. Se meu n aqui fosse 1, então vamos criar uma sequência parecida com a Cn, só que agora que ela consiga o quê? Começar de 1. Então eu vou ter que o meu Cn vai ser quem? 4 vezes. Vai ser 4 vezes porque assim, né? As coisas que estão aumentando de 4 em 4, né? Agora, observe como é que eu pensaria aqui, ó. Se eu colocar assim, ó, gente, n mais 2, você concorda que quando eu colocar 1 aqui, é a mesma coisa que eu colocar 3 na de cima. Se eu colocar 2 aqui, é a mesma coisa que eu colocar 4 na de cima, porque 2 mais 2, 4, ó. Então, esta é uma sequência possível. Claro que a gente costuma escrever ela assim, ó. Dessa forma, ó. Cn' igual a 4n mais 8, desenvolve, né? Para n maior ou igual que 1. Aí eu não preciso explicitar o n quando n começa do 1, tá certo? Eu não precisaria explicitar, como eu fiz aqui, em cima. Eu não explicitei, porque aqui, implicitamente, o n começa de 1. Mas o n pode começar de 3. Aí, nesse caso, não confundir. Por exemplo, você viu uma questão com esse enunciado aqui. Quem é o primeiro termo dessa sequência? O primeiro termo dela é 12, que é 4 vezes 3. Aí você vai se perguntando, professor, mas o n não é a posição? Sim, quando começa de 1, coincide com a posição. Quando não começa, se você quiser saber a posição de um termo, você tem que modificar a sequência ou ficar atento. Tipo, toda posição aqui, que você quiser saber, você vai ter que subtrair 2 do valor. Por exemplo, para n igual a 5, 4 vezes 5 é 20. Então, n igual a 5 é a quinta posição? Não, é a terceira, ó, porque eu tive que subtrair 2, porque eu estou adiantado que duas casas. Então, assim, é só uma observação. Essas duas regras aqui, ó, gente, vou destacar aqui em vermelho as duas, ó, elas são a mesma. É a mesma coisa que eu estou dizendo, tanto aqui quanto aqui. Certo? Elas geram a mesma sequência, são iguais. Contudo, às vezes a pessoa pode confundir essa questão da posição. Aí você está falando, se perguntando, então sempre eu vou fazer uma fórmula que gera uma sequência? Olha, aí é que está. Nem sempre isso vai lhe ser cobrado, embora pode ser que seja possível você achar, mas nem sempre vai ser cobrado. Por exemplo, se eu pegar uma sequência aleatória aqui, por exemplo, o primeiro termo é 1, 2, 4, 2, 7, 9, π, raiz de 2, 7, 3, raiz de 2. Então, quem seria o próximo termo aqui? Ou seja, vai existir um certo dn que me dê os termos da sequência? Aí é que está. Não necessariamente a gente vai conhecer essa fórmula, se é que ela existe. Tá certo? Pode ser que ela exista e a gente não precisa. Ou seja, a questão não vai te cobrar, por exemplo, dizer o que é isso aqui. Ó. Quem é dn? Ela não vai te cobrar esse tipo de coisa quando a sequência for muito difícil. Tá certo? Lembre-se que você está na prova de Enem, vestibular é segundo grau ainda. Então, assim, de modo geral, a gente vai trabalhar com sequências bem simples, bem óbvias, assim, a lei de formação. Se não óbvias diretamente, mas a gente vai matar o padrão dela e falar, ó, pelo padrão dela, tem uma fórmulazinha que já sai na lei de formação. Então, é uma coisa que você não precisa se preocupar muito com isso. Beleza? Então, gente, aqui está um exemplozinho básico, claro, que você pode estudar conceitos como crescimento, né? Por exemplo, essa sequência aqui cresce, essa também cresce. Todas aqui que eu escrevi, né, elas são crescentes. Mas eu podia ter sequência com números decrescentes, com números negativos. Todos esses tipos de sequência a gente vai estar vendo aí, pelo menos quando estudar PA, PG. Então, assim, você pode classificar uma sequência em vários tipos também, certo? A gente vai estar vendo melhor isso aí em cada uma das sequências posteriormente estudadas. Olha só. Nesse sentido, eu vou dar um exemplo aqui que eu achei interessante. Umas perguntas que eu considero assim, mais básicas, que você, quando estuda sequência, tem que saber. Certo? Então eu coloquei um exemplo aqui e selecionei 3 perguntas básicas, tá certo?
Óbvio que a gente vai fazer mais dessas perguntinhas, né, quando estiver de fato abordando questões que já cairiam em vestibulares. Pode surgir outra lá, mas essas três aqui são importantes. Então vamos prestar atenção com calma nesse exemplo. Ó. O que diz ele? Ó? Considere a sequência AN igual a 2 elevado a N mais 3, onde N é maior ou igual a 1. Certo? Então, ele pede na letra A, determine os seus 4 primeiros termos. Então, vamos lá. Então, olha, o que é os seus termos? Então, perceba que o N aqui, começando de 1, o primeiro termo vai ser para N igual a 1, o segundo para N igual a 2, o terceiro para N igual a 3 e o quarto para N igual a 4. Então, aqui é basicamente só jogar os valores. Então, ó, N igual a 1 vai me gerar o A1, que é quem? 2 elevado a 1 mais 3. 2 elevado a 1, 2 mais 3, 5. Então, meu primeiro termo é 5. Para N igual a 2, A2, entra 2 aqui, sai 2 aqui, vai ser 2 ao quadrado mais 3, 2 ao quadrado, 4, mais 3, 7. Então, meu segundo termo vai ser o 7. Para N igual a 3, sai aqui o A3, então 2 elevado ao cubo mais 3, 2 elevado ao cubo dá quanto? 8, mais 3 dá 11. Então você faz a primeira potência e depois soma 3. Então, seu terceiro elemento é 11. E para N igual a 4, você vai ter que A4 igual a 2 a quarta mais 3, 2 a quarta, 16, mais 3, 19. Então, seu A4 é 19. Então, aqui estão os seus 4 primeiros termos. É como se essa sequência fosse assim, ó. 5, 7, 11, 19. Aí, para deixar explícito a lei de formação, a gente salta, né? 3 pontinhos e bota 2 elevado a N mais 3. Pronto. Quem olhar para essa sequência já vai saber o quê? Quem são os seus 4 primeiros termos, por exemplo, e seu termo geral, que a gente costuma chamar assim, né? Esse cara que a gente chama de termo geral. Beleza? Agora, pergunta aqui no item B. Determine seu 10º termo. Preste bem atenção. Ele não pediu para você determinar até o 10º. Então você já vai pulando logo. Joga o quê? Como aqui a contagem começou de 1, você joga logo N igual a 10. Ó. Item B aqui, ó. N igual a 10, você vai ter 2, né? Você vai ter que A10 igual a 2 elevado a 10 mais 3. 2 elevado a 10, gente, dá quanto? Olha, se eu não me engano, dá 1024. Você pode estar fazendo essa conta na mão para conferir, né? Mais 3. Então, deu. Aqui vai dar 1024. Mais 3 vai dar 1027. Certo? Então, o meu 10º termo é 1027. Beleza? Aí na letra C vem uma pergunta já mais interessante, né? Você precisa entender bem ela, que é o seguinte. Os valores 259 e 518 são termos de AN, ou seja, dessa sequência? Ou seja, vai existir algum N que quando eu jogar, fizer a conta, levar 2 a esse N, somar 3, vai dar esse cara e esse? Em caso afirmativo, determine a posição. Então, claro, se ele for tentar a sequência, vai ser o 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, um desses caras aí vai ser. Beleza? Então, como é que a gente resolve uma questão como essa? Então, aqui está o item A e o item B. Beleza? Vou apagar porque eu preciso usar essa parte aqui. Ok? Vamos lá. Então, ó, item C. Vamos começar analisando o 259. Olha, para uma coisa ser termo da sequência, né, tem que existir, ou seja, para 259 pertencer a N, né, implica que existe N, ó, vou botar assim numa linguagem simbólica, mas vou explicar o que é essa linguagem simbólica, né? Só para 259, porque você podia fazer a mesma coisa, ó. 259 pertence a N, implica que existe N, né, pertencente a N, tal que, quando eu igualar isso aqui a 259, eu vou achar, ó, tal que esse AN dá exatamente 259, ou seja, quando eu substituir o valor da 259. Então, o que eu faço para verificar se esse cara é um valor ou não da sequência? É igual. Então, eu pego aqui, ó,
2 elevado a n mais 3 igual a 259. Lembre-se, essa igualdade aqui é uma suposição. Embora eu não vou carregar essa interrogação sempre, mas eu não estou dizendo que tem. Mas se tiver essa solução aqui, esse n aqui vai ser o quê? Inteiro, tá certo? Então a gente faz aqui, 2 elevado a n mais 3 vai dar 259. Então a gente passa para o outro lado, 2 elevado a n vai dar 256, só subtrair 3. Aí 256, se eu não me engano, é uma potência de 2, Isso é legal, por quê? Porque com isso, provavelmente esse cara aqui vai ser um termo dessa forma. Então, de fato, eu vou ter ele pertencente a essa grande. Mas a gente vem aqui no canto só para verificar, 256 por 2 dá 128, por 2 dá 64, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1, né? Terminando, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 a oitavo. Isso aqui é equação exponencial. Não sei se vocês se lembram, a gente vai ter uma playlist aí no canal. Né? As bases são iguais, então você iguala os expoentes, ou seja, n igual a 8. Então, o primeiro termo, né? Ele não só pertence à sequência, como também já achamos a sua posição. Ou seja, resposta 259, né? Se você fosse uma questão aberta, né? 259 pertence a AN e ocupando, né? Vamos pensar assim, né? Ocupando a oitava, né? Posição. Cabe ali não. Vou colocar aqui embaixo. Então, ele pertence à sequência, a N, e ele ocupa a oitava posição. A gente vai repetir o mesmo procedimento, igualar a sequência ao 518 e verificar se eu também consigo resolver essa solução aqui. A menos que tenha outra forma mais fácil. Nessa questão até tem, mas a gente vai... Eu vou dar essa dica. Então, aqui... O primeiro cara é o 259, vimos que pertence, está na oitava posição, n igual a 8. Agora vamos para o outro item, o 518, né? Nessa mesma letra aqui, C. Da mesma forma, a ideia do texto é o mesmo da anterior, vamos partir logo para cá, 518 igual a, quer dizer, vamos botar assim, 2 elevado a n mais 3 igual a 518. Como eu disse, essa primeira igualdade é uma espécie de suposição. Pode ser que não exista nenhum n que isso aí dê verdadeiro. Tá certo? Pode ser que só seja um número real, mas não seja natural. Então a gente continua. 2 elevado a n. Aí aqui eu passo 3 para cá, dá 515. De cara aqui, você vê que n não pertence aos naturais. Por quê, gente? Porque observe que isso podia ser notado antes. Ou seja, a solução disso aqui não é inteira, ou natural, no caso, né? Que é o inteiro positivo. Não é natural. Ou seja, não existe nenhum número natural que dê isso. Por quê? Porque aqui tem um número ímpar. E as potências de 2 são pares. Então você podia ter notado o seguinte, olha, essa sequência aqui, por exemplo, ela só gera números ímpares. Por quê? Porque ela é uma potência de 2, Lembre-se que o n começa de 1. Se ele começasse de 0, tudo bem. O primeiro termo seria par. Mas, ele começa de 1. Então, aqui o menor valor é 2. Depois 4, 8, 16, 32, 64, por aí vai. Quando eu somo com 3, eu tenho um valor ímpar. Então, nesta sequência aqui, esse valor aqui já estaria descartado de cara. Aí você pergunta, professor, então, a gente descarta de cara, sim, consegue ver na sequência? Nesse caso aqui, sim, porque ele é um valor par. Mas se ele fosse, por exemplo, 517, aí eu teria que recorrer a esse método e chegar aqui e parar, olha, não é uma potência de 2. Claro que aqui a gente sabe que a potência de 2 mais perto desse valor aqui é quem? Se eu não me engano é 512. Certo? Vai fazendo aí duas... Aí você vai perceber que... E também, né, claro que esse número aqui é ímpar, né? É um argumento até mais forte. Mas, essencialmente, esse cara aqui não é uma potência de 2. Logo, a resposta, se eu fosse dar assim, seria o seguinte. 518 não pertence à sequência, a n, né? Pronto. Só isso. Né? Não ocupa posição nenhuma que ele não pertence. Então tá aí. Só um primeiro apanhado sobre sequência. Basicamente o que a gente está tentando responder aqui é o que é uma sequência. Só isso.
Claro, perguntas óbvias, como posição de um elemento, achar um elemento, também achar sua posição, dada a posição, saber quem ocupa aquela posição, saber se o elemento pertence ou não à sequência, assim, coisas básicas, tá certo? Nas próximas videoaulas eu já vou estar entrando em sequências especiais, que é o caso das progressões aritméticas e progressões geométricas, tá certo? Então, espero vocês até lá. Muito obrigado, até a próxima.